Quero ministrar uma palavra de despertamento nessa noite para a nossa vida. Em nome de Jesus. Atos 16, versículo 25. Todo mundo encontrou? Atos 16, 25. Diz a palavra de Deus: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Já cantamos hinos ao Senhor nessa noite, né, irmãos? E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se removeram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Diga isso, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma noite, aquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foram batizados. E logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Eu andei meditando sobre esse assunto, e eu achei muito importante a gente falar um pouco sobre isso aqui na igreja. Gostaria de falar um pouco a respeito de suicídio. Diga comigo: suicídio. A implosão do ser. E antes de nós entrarmos aqui, só quero dar um pano de fundo aqui dessa passagem. Talvez muitas pessoas não conheçam com perfeição essa passagem que nós lemos. A Bíblia diz que nesse inteirinho aqui que isso acontece, Paulo e Silas, eles estavam numa cidade chamada Filipos, e eles foram procurar um lugar para oração. Eles foram procurar um lugar para orar. E nesse momento que eles estão ali procurando um lugar para orar, a Bíblia diz que eles se ajuntaram a Paulo algumas mulheres da cidade. Preste atenção, olhe para cá. E a Bíblia diz que Paulo começou a ensinar aquelas mulheres, e uma mulher por nome Lídia se converteu. Consequentemente, Paulo foi para sua casa e ali ensinou a sua família. E de repente, numa outra hora, Paulo estava novamente indo para a oração, quando a Bíblia diz que de repente sai ao encontro de Paulo, ou atrás deles, melhor dizendo, uma mulher, uma jovem, com espírito de adivinhação. Quem já foi em cigano aí? Ninguém foi ainda? Eu vou lá pro cigano falar quem é o amor da minha vida. Eu vou lá porque chegando lá, eu vou fazer lá o trabalho, e o fulano promete amarrar a pessoa amada dentro de 7 dias. De vez em quando tem esses anúncios na rádio aí. Tem aí alguém na cidade que promete trazer a pessoa amada dentro de 7 dias. E nem ele mesmo é amado. Sabe, irmãos? E essa moça tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que ela vai atrás de Paulo,
dizendo, adivinhando a vida dele, falando, né, a respeito da vida dele. Paulo de repente percebe que aquilo não era de Deus, aquilo era algo maligno. Paulo vira-se para aquela moça, repreende o espírito que está na vida dela, e a partir daquele momento aquela mulher não adivinha mais nada, não sabe nem quando é que vai chover, né? E a Bíblia diz que a cidade se alvoroça por causa desse ato de Paulo, e nesse momento a cidade começa a pedir, né, castigo para eles. As autoridades pegam eles, levam preso. E aí é onde, nesse momento que eles estão lá presos, pegaram várias chicotadas, várias chibatadas, estão com as suas costas sangrando, por causa de pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles estão lá presos, com seus pés amarrados, e é nesse momento que eles começam a cantar. Não sei qual foi o hino, só sei que Deus gostou. Amém? Eu não sei qual foi a música que Paulo estava cantando, eu não sei qual foi a composição que ele estava cantando, eu sei que aquela música tocou o coração de Deus, eu sei que aquela adoração chegou até o Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que nos momentos de sofrimento da nossa vida, a gente precisa aprender com a palavra de Deus, que é louvando a Deus que nós recebemos libertação de muitas situações da nossa vida. Eu li um livro uma vez que dizia: em tudo dai graças. E esse homem que escreveu esse livro, ele fala a respeito de quando ele começou a fazer isso, sabe? Em todas as situações da vida dele, tanto maus como boa, ele dava graças a Deus, ele adorava a Deus. E ele fala de coisas surpreendentes que começam a acontecer na vida dele. A gente tem a mania de só querer dar graças a Deus quando tudo vai bem, sabe? Nós precisamos aprender a dar graças a Deus quando as coisas também não estão bem, porque é aí que é onde Deus vai operar em nosso favor. Então, Deus se manifesta, Deus manda um terremoto do céu. Quem me entende, diga amém. Deus manda um terremoto do céu, e a Bíblia diz que as paredes ou as cadeias se rompem. E aí o carcereiro estava dormindo, irmãos. Cadê o irmão Cláudio? Cadê o Cláudio? Não está aí não, né? Tem carcereiro que fica dormindo na hora do plantão. E a Bíblia diz que quando esse carcereiro acorda, olha só, tanto que esse rapaz tinha um sono pesado, terremoto, e o homem dormindo. Rompe-se as grades, e a Bíblia diz que quando ele acorda, as grades se romperam, e aí ele vê que os presos poderiam ter fugido. A Bíblia diz que ele puxa a sua espada e vai tentar se matar, quando Paulo grita: ei, não te faças mal nenhum. Você pode pegar na mão desse irmão e dizer assim: não te faças nenhum mal. Amém, queridos? Paulo grita e ele diz: olha, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Esse é o inteirinho que acontece, isso que nós lemos aqui. Agora eu queria começar aqui a fazer aqui uma introdução desse assunto, para nós entendermos melhor isso. Irmãos, muitas nações hoje já tratam o suicídio como de forma preventiva. A gente aqui no Brasil ainda a gente não vê muito isso, não é? E o suicídio ele é algo tão maléfico que ele atenta contra o instinto da autopreservação. A gente naturalmente quer autopreservar a nossa vida. E o suicídio, ele atenta literalmente contra essa lei, não é? E é errado a gente às vezes afirmar de que o suicídio é apenas opressão demoníaca. Toda vez que alguém suicida, a gente pensa logo: o demônio oprimiu aquela pessoa tanto, ela estava depressiva, e ela estava tão oprimida que ela se enforcou, que ela tirou a sua própria vida. Então, muitas das vezes podem ser as causas do suicídio. E eu gostaria de nós falarmos um pouco sobre isso aqui, porque eu creio que às vezes a gente está no meio de uma igreja que a gente julga ser assim, ou assado, a gente não sabe o que passa no coração de ninguém. E nesse exemplo que nós lemos, nesse próprio exemplo que nós lemos aqui, a gente vê que o suicídio não é algo somente de alguém que está depressivo.
O suicídio não é algo que alguém comete só quando está depressivo ou premedita um suicídio. Observe que esse homem estava lá trabalhando, quando de repente acontece algo, sai do controle dele, e ele, por não saber lidar com aquilo, ele então toma a decisão imediatamente de se matar. Não foi algo que ele planejou, não foi algo que ele premeditou, não foi algo que a depressão causou, não foi algo que acontece de repente. Então muitos se matam por causas diversas. Muitas são as causas. E muitos por não conhecer realmente as consequências desse ato. Outras pessoas, elas vão tomar essa decisão de se suicidarem, de se matarem. No intuito de ferir a outra pessoa, ela fere a si mesma. Sabe aqueles que falam assim, olha, se você me largar, eu te mato. Direto tem isso aí, não tem ou não tem? Falando, se você me largar, eu te mato. Eu me mato. Te mato não, né? Eu me mato. E aí a pessoa fica assim, rapaz, tu tem coragem de se matar nada, rapaz. Aí ele, para provar que ele tem coragem, para provar que ele deu uma palavra e ele tem coragem, para provar que ele vem e vai provar realmente aquilo que ele falou, ele vem, tira a sua própria vida, e para tentar tocar no outro. Não, eu vou me matar, porque assim fulano vai ficar triste com isso. Eu vou punir ele com a minha morte. Sabe? E as causas são tantas, irmãos. Muitas pessoas, devido a traumas que advêm de muitas áreas da sua vida, pessoas que passam por estupros, pessoas que passam por divórcios traumáticos, pessoas que vivem situações de amores não correspondidos, amores platônicos, pessoas que, são muitas as causas, pessoas que vivem em causas, momento financeiro difícil, a pessoa não consegue lidar com aquele momento, a pessoa que de repente teve tudo, perdeu tudo, agora não tem nada, fez um negócio errado, uma separação, algo que veio a tirar aquilo que ele tinha, aquela estabilidade financeira que ele tinha, e esses traumas às vezes vão entrando nas pessoas e fazendo elas tomar essas decisões que geralmente tomamos no limite da vida. Tem uma estatística que diz que os homossexuais, a cada 3 suicídios, ou melhor, os homossexuais se suicidam 3 vezes mais do que os heterossexuais. Por quê? A pressão que o homossexual vive é muito grande, irmãos. A pressão da acusação, do preconceito, a pressão de o seu próprio pecado, ele não consegue lidar com isso, não consegue largar aquela prática e também sabe que aquilo é algo errado. Problema de vícios, pessoas que falam assim, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, a família fica triste, pega no pé da pessoa, a família ora, a família faz algo e a pessoa não consegue parar, e ela também não consegue lidar mais, porque ela promete, eu vou parar. Só que passa o tempo e aí ela, de repente ela cai no mesmo erro. Aquela opressão na mente da pessoa vai levando a pessoa a tomar essa decisão. Sabe, vícios, como drogas. Outra coisa que contribui muito para que esse dado cresça é o radicalismo religioso, onde pessoas têm coragem de colocar bomba no seu corpo, entrar dentro de um carro e se explodir para matar outras pessoas. Pessoas que tem casos de religiões aí que ensinaram pessoas a se matar. Teve uma época que até passou no jornal, muitas pessoas se mataram lá, né? Por causa de ensinamento religioso. Então, irmãos, muitas são as causas pelo qual às vezes as pessoas chegam a cometer o suicídio. E a gente vê que esse problema é algo que às vezes atinge não só esse ou aquele, mas a gente tem que se ligar com relação a isso. A Bíblia diz que certa vez Elias estava passando por um problema de perseguição e ele vai dizer, Deus, eu não suporto mais, eu quero morrer. E Deus vai chegar em Elias e vai dizer, Elias, calma rapaz, a vida é longa pela frente ainda. Quero falar para ti nessa noite, meu irmão, depois desse problema, depois dessa luta,
tem vida em abundância em nome de Jesus. Não desiste por causa de problemas. A gente não pode focar naquele momento, não. A Bíblia diz que esse foi o erro, talvez, de Judas, porque quando ele olha, cai em si, depois do erro que ele cometeu, e esse às vezes é o problema de muitas pessoas, porque vão cometendo erros, que quando ele arrepende, ele não pode mais corrigir aquilo. Judas cometeu um erro, que mesmo ele arrependendo-se, porque a Bíblia diz que quando ele vê o mal, o dano que o erro dele causou a Jesus, que iria o levar à morte, a Bíblia diz que ele arrepende, pega as moedas, traz, joga de volta para os sacerdotes. Eles, não, é contigo isso aí. Devido a ele ver que não podia mais reparar o seu erro, o texto diz que Judas foi então se enforcar. Paulo, ele vai combater o suicídio, vai dar alguns ensinamentos dizendo que nenhuma pessoa odiou a sua própria carne. Nenhuma pessoa vai cuidar mal da sua própria carne, antes vai cuidar dela, vai alimentar bem. Ele vai dizer também aos Coríntios, ele diz o seguinte: olha, não sabeis vós que você é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Ele vai dizer, por acaso vocês não sabem que vocês são templo de Deus, e ele vai dizer assim, aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá? Você não pode se autodestruir. Esse corpo que você vive, ele não é seu, ele é templo de Deus, ele é templo do Espírito Santo. E a gente, às vezes, irmãos, o que às vezes eu fico me perguntando, é porque enquanto todas as pessoas correm da morte, alguns vão ao encontro dela. Quantos já passaram pertinho da morte aí? Pertinho, pastor, tira um fino na morte. Eu já andei vendo ela de perto algumas vezes, irmãos. Mas meu Jesus estava lá para me livrar. E a gente observa que muitas pessoas, eles escondem da morte, eles correm da morte, e outros correm para a morte. Muitas pessoas que estão vivendo esse dilema, a gente vê os extremos, né? Você vê uma pessoa num hospital com câncer, lutando para viver mais um dia. Uma pessoa que está lá, o médico já desenganou ele, e ele está lutando para viver mais um dia. E outra pessoa, às vezes, está lutando para tirar a sua vida. Irmãos, todos nós vamos morrer um dia. Mas interromper a vida antes do fim é uma afronta contra Deus. Amém? Interromper a vida antes do fim é uma afronta ao nosso Deus, porque um dos mandamentos de Deus é esse: não matarás. Não matarás, ainda que seja você mesmo. É usurpar um direito que só Deus tem, que é de tirar a vida. E aí Deus vai dar esse mandamento. Aí você fala, pastor, mas Deus manda não matar. Sim, mas eu me matei, não matei ninguém, não interessa. Deus diz que nós não podemos matar, não importa se é você próprio. Sabe, e a gente naturalmente, irmãos, tem esse instinto de autopreservação. A gente naturalmente tem esse instinto de guardar a nossa vida a qualquer custo. Naturalmente, quando você passa por um perigo, naturalmente você vai tentar se livrar daquilo, você vai tentar, esse instinto, ele é algo tão forte na gente, esse instinto de se autodefender, é algo tão forte em mim e em você, que a gente, mesmo sendo uma pessoa de bem, se você estiver diante de uma situação que fala assim, ou você mata, ou você morre. Você mesmo não tendo coragem de matar, para defender a sua vida, você... já que alguém vai morrer, que seja o outro. Não é? Se você tiver com um revólver na mão, irmãos, o outro com o revólver do lado de lá, e os dois apontados, você vai esperar o outro atirar primeiro? Não vai. Agora até me recordei aqui, aquele caso lá da Ana Hickman. O cara entra, sequestra eles, aí o cunhado vem,
toma a arma, entra numa briga, toma a arma, atira no bandido e agora o cara está sendo processado ainda e corre risco de ser preso porque se autodefendeu de um bandido. Então, nosso instinto de autopreservação da nossa própria vida é assim. E por que às vezes, sendo algo tão forte, às vezes a gente desiste disso, às vezes a gente abre mão disso e busca a morte. Jesus, entre matar ou morrer, Ele morreu por mim e por você. Deus, Ele tinha essa escolha, não é? Jesus tinha essa escolha de nos matar, e Ele preferiu morrer por nós. E eu fico olhando assim para essas coisas, porque uma pessoa que se mata, é porque chegou no nível máximo da incredulidade, da desesperança. A pessoa que não tem mais esperança nenhuma de nada mudar para ela, de nada dar certo para ela. É a pessoa que olha para a situação que ela está vivendo, ela não consegue mais ver saída para aquilo ali. Ela olha para a situação dela, ela não consegue mais ver uma esperança para a causa dela. É uma pessoa como esse homem, quando ele acorda, que vê os presos tudo solto, ele, vou me matar porque agora é o fim para mim, vou ser cobrado por causa disso. Ele não consegue lidar com a situação difícil que ele está vivendo. Ele não consegue ver uma saída para aquilo ali. Eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos, por mais que muitas vezes nós esquecemos disso, é um Deus que abre portas onde não tem portas. É um Deus que cria uma saída onde não tem saída. Você observa quando o povo está diante do mar e não tem como eles saírem dali, de repente Deus manda Moisés, estenda a tua mão e o mar se abre e o povo passa. Você observa aquela mulher que foi trazida até Jesus, colocaram ela ali, pegaram ela em ato de adultério flagrante, e ela tinha que ser presa, ou melhor, tinha que ser morta diante da lei. Eles trazem aquela mulher, joga ela diante de Jesus, e a Bíblia diz que para ela não tinha saída, a lei diz que ela tinha que morrer. Mas Jesus abre uma porta para aquela mulher naquele momento. Quando Ele abre a boca, Ele traz uma solução para aquela mulher. Quantas vezes o diabo nos cerca, o diabo nos leva a viver situações que nós pensamos, para mim não tem mais jeito, eu destruí a minha vida, eu acabei com isso aqui, isso aqui não tem mais jeito para mim, isso aqui acabou para mim, mas nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, Ele pode abrir uma porta novamente, Ele pode criar uma situação de escape para a nossa vida. O suicídio não é a melhor solução para a nossa vida. Sabe, irmãos, por que eu estou ministrando isso aqui para a igreja? Às vezes você não está com pensamento nenhum de se matar, mas nós precisamos ser uma voz como a de Paulo, para chegar nas pessoas e dizer para elas: ei, não te faças mal nenhum. Amém, povo de Deus? E aqui, o que me espanta, olha aqui, o que realmente me espanta, quando fala de suicídio, é que a gente vê que hoje, as notícias de suicídio têm chegado aos arraiais evangélicos, cristãos, e até mesmo pastores se matando. E talvez você diga: pastor, a causa que os pastores se matou não foi a igreja. Não estou preocupado com a causa, irmãos. Não estou preocupado com a causa. O pastor se matou por quê? Por culpa da igreja. Não estou preocupado com a causa. A preocupação que nasce no nosso coração, que tem que nascer no nosso coração, é que uma pessoa que conhece a vida, que prega a vida, que ensina a vida, escolheu a morte. Como uma pessoa, é isso que a gente precisa parar e entender, que o que é importante é isso. Como é que uma pessoa que conheceu a vida, que um dia foi cheio dessa vida, como é que uma pessoa que ensina a vida para as pessoas, que ministra a vida às pessoas que estão mortas, como é que uma pessoa dessas que conhece a vida, que ensina a respeito da vida, que ministra a vida, vai escolher a morte?
Se é, e eu não acredito, quando alguém diz, é porque esse cara nunca foi crente, de verdade, isso não existe, irmãos. Tem muitos cristãos que estão enveredando-se por esse caminho, porque eu creio que a causa é o menos importante, sabe por quê, irmãos? Porque causa é secundária diante de alguém cheio de vontade de viver. Amém? Vou dizer novamente, causa é secundária diante de alguém cheio de vontade de viver. Você vê pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, mas estão com vontade, com sede de viver. Enquanto outros estão bem, está tudo bem, você olha fulano, até falei que há uns cultos atrás, alguém aqui de Riachão, talvez você soube desse caso aí, alguém aqui da cidade aqui, que próspera, uma pessoa que você olha e diz, fulano tentou se matar. Às vezes a gente olha para pessoas que você fala assim, poxa, fulano tentou se matar, mas não tinha razão para isso. A causa é o menos importante, irmãos. O importante é que uma pessoa que às vezes está na igreja, ouve de Jesus, prova desse Senhor, prova daquele que traz vida, conhece dessa vida, ensina, ministra a vida para outras pessoas, está escolhendo morrer. Será o que está acontecendo com o nosso mundo, que as pessoas estão partindo para esse meio? E aí, se você olha para as pessoas que conhecem a Deus, que ensinam a respeito da palavra, que têm vida em si, ou que tiveram pelo menos, escolhendo esse caminho, quanto mais nós precisamos vigiar, e olhar e dizer, eu não sou imune a tudo isso não, eu não sou esse super-homem que eu penso que eu sou, não. Esses pensamentos podem rondar a nossa mente sim, mas é nessa hora que nós precisamos ter uma firmeza de pensamento. Porque uma das causas do suicídio é depressão. E você sabe muito bem, a depressão hoje é tida como uma doença. Por quê? Porque estudaram muito a mente humana, e a mente faz parte do seu corpo, é um órgão, ela também pode adoecer, ela pode também enfraquecer. E a gente, às vezes, diante desses dados, dessas coisas que a gente vai ouvindo, a gente precisa olhar e temer, e dizer, Deus, guarda a minha mente. Sabe aquele texto lá que Paulo fala em Efésios 6, versículo 10, tomarmos as armaduras de Deus, e entre elas está o quê? O capacete da salvar, coloca ele na sua vida, diga, Deus, revista-me com essas armaduras, sabe, porque a sua vida precisa ter essa proteção de Deus, de forma que esses dardos inflamados do maligno, como diz a Bíblia, não penetre na sua mente, no seu coração. Porque uma vez que essa semente está plantada, meu irmão, uma hora ela pode nascer. E a gente, vendo casos como esse, a gente olha para a nossa geração, para o nosso tempo, para o nosso povo, e a gente vê o quanto o diabo tem ceifado muitas vidas. João 10, versículo 10, o diabo veio para matar, para roubar, matar e destruir. Dos principais objetivos do diabo é matar. E uma das formas que o diabo mais faz para matar as pessoas é o quê? Desentendimento, brigas, joga um contra o outro, e as pessoas vão então se desentendendo ao ponto que elas vão tirando a vida uns dos outros. Mas se você pega duas pessoas, eu estou querendo matar aqui a Ideane, um exemplo, não, irmãos, vocês podem ligar para a polícia vem, me prende, e a irmã Ideane está protegida de mim. Agora, como proteger alguém de si mesmo? Como proteger alguém se quem está querendo matar ela é ela mesma? Sabe? E é por isso que a gente precisa olhar com critério para isso.
e entender que o suicídio é uma implosão. O diabo promove várias explosões, preste atenção. O diabo promove várias explosões no intuito de uma delas acertar você. Explode algo aqui, explode algo ali, explode algo acolá, e uma hora ele acerta alguém. Só que a implosão é algo que vem de dentro para fora. Não tem como ninguém proteger alguém de si mesmo. Então, nesse texto aqui, irmãos, eu olho aqui para nós encerrarmos e orarmos, que no versículo 27, esse homem, ele não planeja o suicídio. De repente acontece isso, ele tira a sua espada e ele decide se matar. E aqui a gente vê a importância, não é, da igreja. No versículo 28, a Bíblia diz que Paulo, ao ver que aquele homem vai puxar a espada e vai tentar se matar, Paulo diz: ei, não te faças mal nenhum, todos nós estamos aqui. A importância de ter alguém de Deus perto de pessoas que têm tendências suicidas. Você veio aqui nessa noite, talvez você nem pense nisso, mas entenda, Deus vai te colocar uma autoridade na sua vida aqui para você sair, e quando você ver pessoas assim lá fora, você dá uma palavra a elas, uma palavra, e dizer: não te faças nenhum mal, não atente contra a sua vida, ainda tem jeito, ainda tem uma solução, sabe? E aí, o que eu acho interessante, irmãos, se a tua Bíblia estiver aberta, acompanhe o versículo 34 aí, vê o que diz para nós orarmos aí. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Escute, aquele homem que agora há pouco estava com a espada querendo se matar, ei, o cara está aqui fazendo um churrasco na casa dele, voltou a expectativa da vida novamente, aquela coisa que invadiu o seu ser, dizendo: ei, se mata, para ti não tem mais jeito. Agora saiu da vida dele, agora está lá o cara sentado à mesa, fazendo um banquete e alegre com a sua família. Isso nos faz entender, irmãos, que após o problema que nós passamos, por mais que às vezes a gente cega em alguns momentos, após esses problemas que nós passamos, Deus vai trazer esse momento de alegria de volta para a nossa vida. Deus pode trazer novamente, reestruturar a nossa vida, abrir portas novamente, me fazer entender que aquele problema não é o final para a minha vida. E aqui depois está eles, alegres, festejando. Eu não sei se tem alguém aqui triste, angustiado, pensando que acabou com a sua vida, pensando que algo na sua vida não tem mais jeito, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não sei. Eu sei que Deus fala contigo nessa noite, como essa voz profética: não te faças nenhum mal, não importa se é suicídio ou outra coisa, não te faça nenhum mal, porque ainda tem solução para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para muita coisa que você julga estar perdido, para muita coisa que você acha não ter mais jeito. Deus te trouxe aqui para dizer: não te faças nenhum mal, porque eu ainda estou escrevendo a tua história, e ela não acabou, em nome de Jesus.